Então, para mim, um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente interpretou uma fala de Jesus de um jeito que não é saudável interpretar. Então Jesus disse, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo. E nós começamos a encarar isso como dois mandamentos distintos. Só que eles não são distintos, eles possuem a mesma essência. Porque é impossível você, amando a Deus sobre todas as coisas, não amar o próximo como a si mesmo. E se você quiser amar o próximo como a si mesmo, você precisa também amar a Deus sobre todas as coisas. Então é um mandamento só, de uma única natureza. Se você amar a Deus, você ama o próximo, e amando o próximo, você ama a Deus. Essas coisas não estão desconexas. Não tem como a gente falar que ama a Deus e não ama o nosso irmão. E talvez esse seja o grande problema do evangelicalismo brasileiro. O nosso discurso é totalmente desconectado da nossa prática. E exatamente nessa fala de Jesus. Porque nós continuamos falando que nós somos filhos amados de Deus e que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, só que essa prática não alcança o meu irmão. Então eu amo a Deus, mas eu não amo você. Eu louvo a Deus, mas a minha vida não serve à sua. Eu digo palavras bonitas a Deus e ofendo você. E aí o apóstolo João vai entrar nessa brincadeira e ele entra nessa brincadeira já fazendo uma definição. Ele vai dizer o seguinte, se você diz que ama a Deus, o qual você nunca viu, mas você é incapaz de amar o seu irmão, aquele que você vê todos os dias, você é mentiroso e o amor do Pai não está em você. Então ele já define isso de uma forma muito direta, é mentira. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas não conseguem amar as pessoas, está mentindo. E isso não é nenhum julgamento que eu estou fazendo, não. Embora seja uma expressão bíblica dita pelo conhecido apóstolo do amor, que é o apóstolo João, isso não é nenhum julgamento, não. Isso é uma reflexão mesmo. Então, se o meu coração está, no meu ponto de vista, convertido a Deus, se eu vou à igreja, se eu comungo, se eu falo com Deus, se eu oro, se eu leio a Bíblia, por que eu estou tendo dificuldade de amar as pessoas? Por que eu tenho dificuldade de amar aquele que pensa diferente de mim? Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer e buscar em Deus essa resposta, porque isso não é real. A relação que eu tenho com Deus, o amor que eu tenho com Deus não é real se ele não chegar em você. Então, como é que eu amo a Deus? Eu amo a Deus amando você. Como é que eu engrandeço a Deus? Como é que eu propago a Deus? Eu propago a Deus amando você. A Bíblia vai dizer pra gente, palavras de Jesus, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Não é quando a gente sair por aí fazendo uma caravana com um carro de som, falando, olha, Deus te ama, ou quando a gente entrega um folhetinho para alguém. É muito bom fazer isso, mas não é isso que vai provar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus através do amor que nós sentimos. E o mundo está experimentando exatamente o contrário pelo desamor que nós mostramos. E talvez aí é que mora o grande perigo. Nós estamos falando de amor, mas a gente não ama, a gente não materializa amor. Nós estamos falando de misericórdia, mas nós não somos misericordiosos. Nós estamos falando de perdão, mas nós não perdoamos. Nós estamos falando de comunhão, mas nós não comungamos. Então eu quero ter comunhão com Deus e eu não quero ter comunhão com você. Eu quero receber o perdão de Deus, mas eu não quero perdoar você. Eu quero ter relacionamento com Deus, mas eu não quero me relacionar com você. Isso é incabível. Então, quando Jesus diz, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, não são dois mandamentos. É um mandamento só, porque é da mesma essência. Ele está conectado. Não tem como você fazer uma coisa sem fazer a outra. Não tem como você sentir uma coisa sem sentir a outra. E se você que está ouvindo a gente posteriormente aí em casa, se você tem na sua cabeça a ideia de que é possível você viver em comunhão com Deus, de expressar o seu louvor a Deus, de adorar a Deus, sem se relacionar com seus irmãos,
Se você tem na sua cabeça a ideia de que você pode desfrutar do amor de Deus sem perdoar os seus irmãos, se você pode desfrutar do perdão de Deus sem perdoar os seus irmãos, isso não é verdade. Você está se enganando. Jesus ensinou isso pra gente, inclusive na oração do Pai Nosso. Ele, quando foi nos ensinar a orar, ele usou a seguinte expressão: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Assim como. Então a pergunta é, você perdoa? Não. E você quer perdão? Você tem misericórdia? Não. E você quer misericórdia? Você tem compaixão? Não. E você quer compaixão? Você espera que Deus te perdoa, mas você mesmo não tem capacidade de perdoar aquele que pecou contra você? Então tem alguma coisa errada. A gente precisa rever, orar, colocar a cara no pó mesmo e fazer essa pergunta sincera, assim, meu Deus, o que está faltando em mim? Por que eu estou aqui na minha concepção com os meus olhos no Senhor, mas embora os meus olhos estejam no Senhor, eu não consigo ver o meu irmão? Porque se você tem olhos para enxergar Deus e não tem olhos para enxergar o teu irmão, você é cego. Se você enxerga Deus e não enxerga o teu irmão, você é cego. É mentira o que você está vendo, é uma ilusão. Eu amo a Deus através de você. Eu conheço Deus através de você. Eu vivo a comunhão de Deus através de você. Acho que isso é fundamental, refletir. A gente precisa pensar bastante nisso.